Amém? Então, João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso. Pai, que a Tua palavra, Deus, enche nossos corações, ó Pai, penetre os nossos corações, ó Pai, transforma, Pai. Quebra, Deus, quebranta nossos corações, ó Pai. Possamos aprender do Senhor nesta noite, ó Pai, da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Tudo bem, então, João, ele escreve de forma tão gloriosa, né? Ele começa o seu evangelho de forma diferente dos outros três, e ele já começa falando já diretamente de Jesus, não vem com genealogia, daquelas outras coisas. E no capítulo 1 logo ele já fala abertamente, diretamente quem é Jesus Cristo. E no versículo 14, então, mais propriamente, ele vem dizer que o verbo se fez carne, a palavra de Deus, né, que criou o mundo, né, que é através da palavra de Deus que foi criado todas as coisas. E ele prossegue dizendo, né, é, que essa própria palavra é o próprio Jesus, e sem ele nada foi criado. E quando nós estudamos, né, não estudo tanto o grego, não é muito o meu caso, mas se pegar lá o original, o grego, que a palavra verbo é logos, né, que significa para nós a palavra, ou seja, então a palavra, é, o verbo é Jesus Cristo é a palavra, e como o João já diz, toda a palavra de Deus deixa bem claro que tudo foi feito pela palavra de Deus, ou seja, tudo foi feito por Jesus Cristo, para Ele, nele são todas as coisas. Então a palavra de Deus representa o seu poder, a sua autoridade. Então toda a autoridade nos céus, na terra, foi dada a quem? A Jesus Cristo. Ou seja, então a sua palavra representa, ou representa, não, é todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua autoridade. O Verbo é Deus agindo no mundo. Então é Jesus Cristo que age no mundo. É lógico que quando ele foi crucificado, ele ressuscitou, retornou ao seu trono de glória no céu, enviou o outro consolador, que é o Espírito Santo, mas não quer dizer que Jesus Cristo não continua agindo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o Verbo, ou seja, ele é a palavra de Deus. Então toda a pregação, toda a liturgia do culto, toda digamos assim, tudo que for relacionado à igreja, que for falado, se não tiver Jesus Cristo, não faz parte de Deus. Então, toda vez que aqui alguém vai lá na sua porta, onde, no seu trabalho, sei lá onde, quer te evangelizar ou quer propagar a sua fé, se não tiver Jesus Cristo, cai fora, porque que não pertence a Deus. Porque a palavra de Deus, o verbo que se habitou, que fez carne, habitou entre nós, é o próprio Jesus Cristo. E ele poderia ter escolhido outra forma, né? Mas ele se fez carne. Ele se fez carne. O verbo, a palavra, o Jesus Cristo, ele fez carne. E a palavra carne aqui, evidentemente, é usada para é, trazer essa natureza humana, falar do próprio homem, né? Hoje falava de manhã aí, hoje às vezes não pode falar o homem, né? Que senão vem esses movimentos aí, fala que é machista, não sei o quê, é preconceito. Não, mas é o ser humano, né? Ele poderia ter vindo de outra forma, ele se fez carne, nasceu de mulher, cresceu, cumpriu todos os seus protocolos, a palavra foi, né, dos tempos para cá, tudo que precisava ser necessário para ser como homem, ele fez. Mas quando João, o evangelista, ele escreve, se a gente lê assim só por alto lá, né, leu lá, se fez carne, parece que não demonstra toda a grandeza do seu significado, mas João sabia perfeitamente, quis dizer isso, que a palavra carne aqui, ele pretendia mostrar a nossa condição, a condição humana, a mesquinhez, a baixeza, se é que existe essa palavra, existe, professor de português? Existe, né? A ralé que é o ser humano, é isso que João quis demonstrar. O quão desprezível o Filho de Deus se fez por amor a nós.
Ele não fez isso para mostrar que ele podia, que ele é capaz, porque ele é capaz de todas as coisas. Mas ele fez isso por nós. E eu, cada vez que eu leio, que eu penso sobre isso, né, eu fico imaginando, assim, imaginando, como eu digo, imaginando é pensando, né? Invenções da minha cabeça, que é como eu já falei várias vezes, o imaginar, o pensar com base bíblica. Quando a gente pensa sobre Jesus Cristo, deixando o seu trono de glória, poder, cercado por todos os seres celestes ou celestiais, né? Lá, o adorando, o glorificando o tempo todo, para vir aqui a este mundo, sabendo da condição humana, se fez homem, exceto pelo pecado, com toda a sua natureza, com todas as suas dores, todas as suas limitações. Jesus Cristo, quanto homem, é 100% Deus, 100% homem, quanto ser humano, quando o homem, ele era limitado, sim. E eu, né, agora fico é, pensando, né, se é que a gente pode até dizer isso, a heresia talvez, né? Jesus poderia simplificar o processo e agir como Deus e resolver essa parada. Não, mas não é assim. Ele tinha suas limitações. Na nossa lição hoje ainda, né, como oração, quando o seu ser humano, o seu lado 100% homem, estava frágil, estava necessitado, o que queria fazer? Orar a Deus para fortalecer, para dar condições, dar forças para ele suportar, para ele ter condições de cumprir o seu ministério. Deixando o seu trono de glória, toda a sua majestade, ele se fez homem. O Deus Todo-Poderoso, aquele que pela sua vontade, sua palavra, sua autoridade fez todas as coisas. Aí você pode pensar, lembra aí rapidamente qual que você acha que a coisa mais difícil que foi criado no mundo? Ou todo mundo em si, é muito complexo, né? Não é tão simples. A gente olha e tudo funcionando e acha que é tranquilo, mas não é. Colocar tudo em ordem, tudo dentro das suas condições, de encaixar toda a natureza, não é tão simples assim. Só Deus é capaz de fazer. O homem até cria grandes invenções, mas esse Deus Todo-Poderoso agora baixando a condição de um homem pecador, exceto, lógico, que ele não pecou, mas passível de todas as dores, de todas as limitações que nós temos. A pior punição, penso eu, lógico, né, não desconsiderando jamais, lógico, a dor que ele sentiu ali na cruz, de todo o processo, mesmo antes da crucificação em si, todo o processo que foi feito ali, cada chibatada, a coroa de espinho, a crucificação, não menosprezando isso que foi muito doloroso, mas acredito eu que a maior dor, maior é, satisfação da ira de Deus foi fazer o seu filho como homem. A limitação humana, a fraqueza humana. E ele fez isso por nós. Fez isso para que nós não pudéssemos jamais falar assim, mas ele não entende a minha dor. Sabe quando você está lá contrariado, que realmente dói, né? Antigamente, uma época, eu falava, não, mas a pessoa está com frescura. Não, ela dói. Dói, realmente, ela dói na pessoa. O físico, o emocional, o espiritual dói. Aí Jesus Cristo, ele se fez homem para que eu, nem você, pudesse chegar lá e falar assim, mas ele não me entende. E nós, às vezes, blasfemamos contra Deus, murmuramos contra Deus, quando nós o dizemos que ele não entende a nossa dor. Quando ele se fez homem justamente para isso, para entender a minha condição, para saber o quão frágil, quão fracassado, quanto é difícil o ser humano é, para que ele pudesse fazer a tua obra e não faltasse nada, para também nenhum ser terrestre, celestial, quem quer que seja, espiritual, pudesse chegar e acusá-lo de alguma coisa. A obra dele foi perfeita em todos os detalhes, no céu, na terra, na sua 100% Deus, no seu 100% homem, tudo ele fez com perfeição, para que nós pudéssemos ser salvos por ele. E quando a Bíblia aí, o texto diz que ele foi feito, é a mesma palavra usada em João, no capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, não é simplesmente afirmando que
ele era carne, mas que foi feito carne. Ou seja, dá a entender, né, para aqueles que não creem que ele é sempre eterno, ou existiu desde a eternidade, por toda a eternidade. Então quer dizer que ele já existia, agora ele foi feito, ele já existia como Deus, agora ele foi feito como homem para experimentar a nossa condição. Então Jesus Cristo, ele se propôs a passar por todas as etapas do seu projeto, do seu plano de salvação para nós. O homem pecou, aí talvez, né, aqueles que querem discutir, querem procurar algum defeito na Bíblia, vai falar, mas se ele já sabia que o homem ia fazer tudo o que fez, se ele já sabia que o homem ia pecar como pecou, por que que ainda fez? Mas, e agora eu não vou conseguir explicar, porque há mistérios de Deus que não cabe ao homem ainda entender. Qual que era o propósito em si de Deus sabendo todas as coisas? O que eu sei é que nada escapa ao seu controle. Que tudo está, todos os seus planos está ao seu controle. Criou o homem um pouco abaixo dos anjos, mas o coroou de glória e diz que era a coroa, a glória, o melhor da sua criação era o homem. Mesmo o homem vindo a pecar, e aí ele já tinha a solução, já tinha um remédio pronto, que era o seu filho amado, que iria se entregar ali na cruz do Calvário. Então João ele faz referência, né, talvez, né, lá ao pedido de Moisés, que outrora foi pedido a Moisés que Deus viesse habitar entre eles. Lembra lá quando Moisés saiu com o povo de Deus lá de Israel, rumo à terra prometida, rumo a Canaã? E aí um dia se tornou tão pesado para Moisés, aquele povo rebelde e dura serviço, que ele clamou a Deus, falou: Deus, se o Senhor não estiver no nosso meio, eu não vou dar conta, não vou suportar. É pesado demais para mim. Vem e fique no nosso meio. Então aí Deus vem construir esse tabernáculo lá, mandou Moisés construir em forma de tenda, né? Juniores aí que passou na sala aí, ó, uns que já estão aí, talvez até nos jovens ou adolescentes, construíram o tabernáculo junto com a tia Sandra, né? Ninguém dos jovens, adolescente, né? A Maria Luísa que já, a Sara também, né? Para o Max, né? Construíram para entender todo o processo de como que Deus veio. Lógico que aí Deus veio, habitou ali naquele tempo, habitou na própria pessoa de Jesus Cristo, né, segundo os estudiosos aí, por 33 anos neste mundo, a própria pessoa de Jesus Cristo, e agora ele habita numa nova morada, numa tenda que é o nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Deus nunca desamparou o teu povo, a tua criação. Ou seja, quando ele se faz carne, foi com este propósito de primeiro experimentar as nossas condições, a condição humana, como eu já e quero frisar mais uma vez, exceto pelo pecado, mas então ele entende a tua dor e não está alheio à tua dor, porque ele conhece de perto. Aliás, nenhuma dor nossa se compara à dor de Jesus Cristo. Aquela que ele teve, a dor dele, física, como humano, como um homem, ainda mais a dor do nosso pecado sobre a vida dele. Então ele conhece, ele fez carne justamente para entender toda essa dor. Não que ele não soubesse, né? Veja o quanto Deus é maravilhoso. Já sabe, né? Não é por força de expressão que ele é onisciente, sabe todas as coisas, mas ele realmente sabe e experimentou na própria carne essa dor. Mas ele aí segue o texto que ele foi feito, ou sobre ele está toda a glória do unigênito do Pai. O que é unigênito? É único. Ele é filho único de Deus. Desde a eternidade, para sempre, não foi criado. Ele é Deus, né? O nosso Deus não é aula da Trindade, né? Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, cada um é uma pessoa, mas a natureza deles é a mesma, que é Deus. Então é um só Deus
em três pessoas. Mas nessa condição do unigênito do Pai, o texto deixa bem claro: e vimos a sua glória, pois embora todos os homens tivessem contemplado a glória de Cristo, ainda assim era desconhecido em grande parte por causa da sua cegueira espiritual. Naqueles dias, quando Jesus veio, não é dizer que os judeus não sabiam que existia o Messias. Aliás, eles esperavam, estavam ansiosos para esta vinda do Messias prometido. Lógico, naqueles dias não veio como eles esperavam. Eles esperavam um Messias, um Deus político, um rei. Eles não conceituava como um Deus, mas o Messias, o rei esperado por eles, mais forte ainda do que Davi, para conquistar de novo ali as suas terras, a sua nação. Mas Jesus Cristo veio como rei celeste, como rei eterno. E apenas os olhos espirituais o puderam o reconhecer. Ainda outro dia, essa semana, né? O João, quando ele não tem aula, que ele sabe que no outro dia não vai ter aula, ele vai dormir lá em casa, né? Aí todo dia tem que contar uma história da Bíblia, uma história minha, antiga, de pescaria ou de vaca, né? Mas aí a história da Bíblia que pediu para contar, e aí ele quis saber como que era, como que Jesus chegava e chamava as pessoas e ia, né? E juntamente com a Sandra, como que é? Já chegou, já chamou Pedro, o Tiago, os outros lá, eles já sabiam que estava próximo, que estava chegado, e assim, pensa comigo, é justo, é razoável a gente pensar. Jesus Cristo chega passando lá, tá lá Pedro lá pescando, ou vem atrás de mim que eu vou fazer você pescador de homem. Como assim, né? Quem é esse? Se não fora o Espírito Santo a falar com Pedro naquele momento, e os outros discípulos também. Lógico, depois correu a fama de Jesus Cristo, todos os seus feitos, mas de início não é tão simples assim. Para nós que já sabemos a história, tudo que aconteceu, e você acha que eu ia falar que era fácil, né? Não é. Nós só sabemos da história. Mas a dificuldade é tamanha também. Se não for o Espírito Santo tocar em nós, nós não estaríamos aqui. Nós não diríamos a Jesus Cristo: eu creio no Senhor como meu Salvador. Não é de mim mesmo, da minha capacidade, não vou conseguir, porque a cegueira do pecado é muito grande. Nós não conseguimos compreender esse unigênito, o único Filho de Deus. Então, somente quando é manifestada em nós a ação do Espírito Santo é que nós conseguimos. Ou seja, a dignidade que era apropriada para o unigênito Filho de Deus, a glória, o esplendor, não pertence a nenhum outro, somente a Jesus Cristo. Por isso, todos os outros que vieram antes, seus profetas e grandes obras e tudo, nenhum Deus disse: esse é o meu filho amado. Mas somente quando Jesus Cristo veio. E aqueles a quem Deus tocou neles, quem Deus abriu os seus olhos, entenderam. Deus deixou de lado ricos, poderosos, estudiosos e grandes daquele tempo, e neste tempo escolheu pequeninos, analfabetos, sem nenhum conhecimento. Não que Deus não chamou ricos e poderosos também, mas quero dizer que aqueles que às vezes eram, né, e ainda são deixados de lado, não são considerados ninguém, Deus vem, toca neles, e ele abre os olhos e eles creem, e eles confiam em Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus. E essa glória foi vista em primeira vez na transfiguração de Jesus Cristo. Estavam ali poucos discípulos e eles não conseguiam olhar. Quando foi demonstrado uma pequena, digamos assim, uma pequena amostra da glória de Deus. Lembra lá quando é dito na Bíblia que ninguém, nenhum homem pode ver Deus e ficar vivo? Porque é tamanho o seu esplendor, a sua glória, a sua majestade, o brilho, né? Aquela luz tão intensa que nenhum um ser humano conseguiria olhar diretamente. Quando Deus quis demonstrar um pouco da sua glória, hoje eu estou difícil com L, né? E o R, ainda a língua está travando. A sua glória a Moisés,
Passou apenas por uma fresta da rocha para ver um pouquinho vislumbre apenas, porque só é dado essa glória apenas ao Filho de Deus. Então esse unigênito, é, quando João descreve como nenhum outro além de Jesus Cristo, porque significa literalmente o Filho único de Deus. Talvez você vai falar assim, mas pastor, mas como nós hoje somos chamados de filho de Deus, se ele só tem um filho? Filho único, unigênito de Deus, verdadeiro, né? Hoje em dia, às vezes não nem pode dizer, né, usar tanto o legítimo filho de Deus, mas é um legítimo, mas nós somos filhos por adoção. Fomos adotados em Cristo Jesus. Então a lei da adoção foi criada pelos homens aí para que eles possam adotar, né? Os casais possam adotar filhos. A nossa lei, por assim dizer, a nossa condição é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo ou fora de Jesus Cristo, nós não somos filhos de Deus. Aquele ditado antigo, errado que tinha, né? E eu acreditava nele quando não sabia, fala que todo mundo é filho de Deus, né? Não. É um ditado errado, mentiroso, que não é verdade. Filho de Deus, por adoção, só aqueles que estão em Cristo Jesus. Fora disso, é criatura de Deus. Todos foram criados por Deus? Sim. Todos são filhos de Deus? Não. São filhos de Deus em Jesus Cristo, porque Ele é o unigênito de Deus. Então, cada vez que você ouvir, for anunciar um suposto evangelho, onde Jesus Cristo não é o centro, onde não é através de Jesus Cristo que se chega a Deus, sai fora também, porque está errado. Lógico que posteriormente também Jesus Cristo foi chamado de primogênito de Deus, indicando que ele é a primícia em todas as coisas. Ele é unigênito, que é filho único. Nós somos filhos adotivos em Jesus Cristo. Ele é unigênito, porque foi o primeiro a ressuscitar. Nós iremos ressuscitar em Jesus Cristo. Aí ele é unigênito e primogênito de Deus. Nós somos filhos em adoção e somos, né, na sequência, os filhos de Deus em Jesus Cristo. Então, João deixa isso bem claro. A glória do unigênito de Deus. Todas as coisas foram dadas a Jesus Cristo. E tão interessante, entre estas coisas, se assim podemos dizer, estamos nós. E aí vem a parte gloriosa que Jesus Cristo nos diz: nenhum que o Pai me deu irá se perder. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus Cristo que já diz. Se você crer com todas as suas forças, que você pertence a Jesus Cristo, que Ele te amou, que Ele te salvou, ainda que você venha pecar, infelizmente nós pecamos, você não irá se perder. Ah, pastor, então me dá o direito de eu fazer o que eu quero. Só que a mesma palavra diz que o Filho de Deus não vive pecando, prefere fazer as coisas de Deus. Lógico que vamos errar, lógico que vamos falhar, mas mesmo assim não perderemos a salvação, porque Ele, aos que estão nas mãos dele, nenhum irá se perder. Por isso as pessoas desviam, voltam, né? Às vezes desvia de novo, às vezes volta de novo. Não vai perder a salvação. Só cuidado com as consequências nessas idas e vindas, principalmente nas idas, né? Consequência vem. Ele não disse, ele afirmou que você não vai perder a salvação, mas não disse também que não haverá consequências pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas besteiras que nós fazemos. Tem consequências sim. Então, essas consequências que nós devemos evitar e ser responsáveis por elas. Quanto à salvação, lógico, pertence a Ele. Então, fique claro. Então, ele é o unigênito do Pai, todas as coisas pertencem a Ele. E o texto continua dizendo que Ele é cheio de graça e de verdade. A palavra graça, nós sabemos que são favores imerecidos de Deus. A graça é um favor imerecido de Deus. O que nós merecemos como ser humano? Nós merecemos o inferno. Eu esqueci de melhorar. O céu e o inferno. Nós merecemos o inferno. Mas por que nós não vamos para o inferno?
Porque nós recebemos o céu pela graça de Deus. Diferente da misericórdia. Misericórdia é aquilo que nós recebemos sem nós merecermos. Então, nós não recebemos, misturemos o negócio. Né? A graça, nós não merecemos, nós recebemos. A misericórdia é, é o livramento que ele tem. Né? Nós merecemos, nós também não recebemos, nós recebemos sem merecer. É a graça. Né? Então, cheio de verdade. Ele é dono da verdade. Nós, nos dias de hoje, a dificuldade que nós temos na sociedade moderna, pós-moderna, você não pode afirmar muitas coisas. Quando você afirma categoricamente uma coisa, você é rejeitado. Você não pode afirmar. Porque o diabo, o trabalho dele, ele faz bem feito, é de relativizar as coisas. O que é a lei da relatividade? Que não existe uma verdade absoluta. Aquilo que eu consegui convencer é aquilo. Eu consegui demonstrar que eu estou certo, eu estou certo. Mas só que no mundo, no reino, no mundo espiritual, não é bem assim. Existe sim uma verdade absoluta. Ainda que eu concorde ou que eu não concorde, existe uma verdade absoluta que se chama Jesus Cristo. Ele é a própria verdade. E ele mesmo declarou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem a Deus a não ser por Jesus Cristo. Essa é uma verdade absoluta. Ainda que as pessoas não querem, não concordem, ainda que apareçam falsos profetas, falsos messias, dizendo que há outros caminhos, que há outros meios, não existe. Porque a verdade é Jesus Cristo. Ele veio cheio de graça. A graça de nos dar a salvação. Não é de graça, né? Já ouvi muitas pessoas falar, mas a salvação é de graça. Nunca foi. Aliás, custou o, a coisa, né? O bem mais valioso que existe no mundo, em toda a existência, quer seja neste mundo, quer seja no mundo espiritual, que é o próprio sangue de Jesus Cristo. Esse foi o preço. Não existe nada mais sagrado, mais santo, mais valioso que o sangue de Jesus Cristo. E ele foi derramado ali na cruz, justamente para pagar o nosso pecado. Então é um pecado, né, se pudesse classificar pecado, um pecado grandioso, né, um absurdo tremendo dizer que a salvação é de graça. Não, ela é pela graça, porque ele é cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia e nos dá essa vida eterna através da sua graça. Somos todos, por natureza, mentirosos, pecadores, filhos da ira, destinados à perdição, que nós somos desobedientes à palavra de Deus, mas quando a graça de Deus entra em nós, ela muda. Ainda que nós resistimos, ainda que nós lutamos contra, e é incrível como nós temos essa capacidade de lutar contra a ação de Deus em nós. Se nós fôssemos perguntar, tivéssemos tempo, fosse a hora, acredito eu que aqui ninguém, né, e eu costumo dizer que 99,9% do mundo cristão, se você falar, você crê em Jesus Cristo, quer ser salvo por Jesus Cristo, todos iriam dizer o quê? Que sim, que queria. Se perguntar o que você mais quer na vida, ser salvo, ir para o céu, não é? Mas automaticamente, ao mesmo tempo, nós lutamos contra isso. É incrível, né? Como ser humano é difícil. Como ser humano é complicado. Ele quer, sabe que aquilo é o melhor para ele, ele ainda luta contra. Então, se não for por essa graça de Jesus Cristo em nós, literalmente nós estaremos lascados, perdidos, porque nós não daremos conta. Sabendo o que é melhor para nós, sabendo que é aquilo que nós queremos, ainda nós resistimos. Porque nós temos essa natureza pecaminosa em nós. E a Bíblia deixa claro que o salário do pecado é a morte. Mas, pela graça de Jesus Cristo em nós, ele nos transforma. Vamos ser transformados aos poucos para que nós possamos cada dia ser firmados
nesta glória. Então Jesus, quando, né, ele esteve aqui como homem, ele era verdadeiro nas suas palavras, nas suas atitudes. Ele era coerente com aquilo que ele falava e as suas ações. Diferente de nós, né? Às vezes nós vimos e expressamos uma coisa, principalmente dentro da igreja, né? A gente vai passando os tempos assim de igreja e observando e adquirindo conhecimento, a gente percebe, né? Como é fácil, às vezes, dentro da igreja, ter uma vida cristã bem bonita, né? A gente levanta a mão, a gente glorifica, dá um aleluia, glória a Deus, e vai, é uma maravilha, né? Quando o pastor acerta uma palavra que eu concorde ainda, que me agrade, né? Nossa, então aí fechou, né? Vem o louvor, cantou as músicas que eu gosto. O pastor falou uma coisa que eu concordo também, né? Fechou. Que culto abençoado, né? Pena que a hora que vai embora, chega em casa ou no dia, sei lá, no trabalho, as dificuldades, a gente já começa a lutar contra tudo aquilo. Esquece daquilo numa facilidade, né? Esses somos nós. Mas Jesus não. Ele falava, agia todos os dias, todos os momentos com coerência. Aliás, né, foi esse um dos motivos que os sacerdotes judeus daquele dia eram contrariados com ele. Porque eles pregavam uma coisa, uma maravilha, né? Era uma aparência deles, então, de santidade externa, que era uma bênção. Mas só que o interior, suas atitudes, era completamente o contrário. Mas que nós possamos ter cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras que machucam, que magoam, que, né, até, talvez até a gente na boa intenção de exortar o irmão, de dizer para ele que está errado, e né, às vezes até está errado mesmo, mas mesmo assim nós temos que agir com sabedoria, com coerência, olhar para nós mesmos. Oh, peraí, né? Mas eu acho que eu estou quase pior, ou se não estiver bem pior do que é ele, chegar, sim, não isenta, lógico, de chamar a razão todos os dias, nós e os nossos irmãos. Então nós devemos ser coerentes como Jesus Cristo, agir, falar, fazer as coisas corretas. Então, para encerrarmos, Deus, ele habitou entre nós. Sim, na própria pessoa de Jesus Cristo. Hoje ele habita em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. E sempre, sempre para nos mudar. Sempre com a atitude de ver nós mudarmos como pessoas, sim, e mais ainda, nos transformar como filhos verdadeiros do Pai. Então, quando Jesus Cristo ele se fez carne, habitou entre nós com sua verdade, com sua glória, como sendo unigênito do Pai, com toda a graça, toda a verdade, foi com este objetivo, com esse ministério, com esta obra de salvar todos aqueles quem o Pai já havia dado. Espero que você se identifique ou se tenha como esses. Você possa dizer para você mesmo: eu sou filho amado de Deus. E faça valer a pena todo o ministério, toda a obra de Jesus Cristo como homem, como ele habitou aqui desde quando ele nasceu, cresceu, passou todo ali por aquele processo da crucificação, ressuscitou, voltou ao céu. E um dia ele virá nas nuvens com seus anjos para nos levar. E possamos todos os dias glorificar, sabendo que é verdadeira e santa a obra de Jesus Cristo em nós. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste o teu Filho amado, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que entregou a sua vida por nós pecadores, ó Pai. Mas, ó Deus, que venceu a morte, que ressuscitou, retornou ao céu, enviou-nos o Espírito Santo, aquele que habita dentro dos nossos corações, ó Pai, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos consola, aquele que nos mostra o caminho que é o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é verdade e ela não falha, ó Pai. No dia certo, ó Pai, o Senhor virá e nos levará para morar eternamente com o Senhor. Pela tua palavra, Pai, que é verdadeira, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.